Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre Daybreak, a série de zumbis que saiu recentemente na Netflix. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, segue a gente nas redes sociais, que a gente também produz conteúdo lá pro Instagram. E vai aqui nesse zinho que tem outros vídeos falando sobre filmes, séries e outras coisas, documentários também, pessoal. As pessoas gostam de documentários, eu gosto de documentários. Então vão lá e assistam o conteúdo. Se você tem vontade de escrever ou conhece alguém que tem vontade de escrever, esse é o momento de você convidar essa pessoa para conhecer aqui o canal do Escambau e as redes sociais do Escambau, porque eu vou lançar o meu curso de escrita online. Uma parte dele vai ser gratuito, a outra vai ser apenas para quem se matricular. Então, fique atento às novidades, porque vai ter muita coisa boa aqui, especialmente se você quer seguir por esse caminho de se tornar um escritor. Daybreak, essa série que eu juro que eu comecei a assistir assim com o nariz torcido, eu já falei pra vocês, você já deve ter ouvido em alguma crítica minha, que eu acho que zumbi é um gênero que já deu uma saturadazinha boa, mas eu particularmente gostei. Na verdade, o que eu tenho pra dizer dessa série é, essa série é o que o Zumbilândia poderia ter sido, né? O Zumbilândia 2. É uma série que vai contar a história de um grupo de jovens, na verdade adolescentes, né? E isso acho que é a razão pela qual eu não gosto, não curto muito os adolescentes. Acho que tudo bem. Mas voltando ao filme, basicamente caem bombas na cidade, no mundo inteiro, e essas bombas matam só os adultos. Os adultos viram gosma. E os que não morrem viram zumbis. Os adolescentes e as crianças ficam vivos por alguma razão. E aí o que acontece os jovens se organizam ali entre várias gangues pelo controle da cidade. A gente começa acompanhando a história do Josh Wheeler, né, e a busca dele pela Sam, né, que é essa garota que ele gostava e que ele perdeu no início do Apocalipse. Ele tá tentando encontrar para ver se ela ainda está viva, falando como o Apocalipse foi uma parada legal para ele, porque ele era meio um loser excluído, e ele conseguia viver bem nesse cenário novo pós-apocalíptico do mundo. E, na verdade, no fim das contas, ele vai montar ali um team, né, que é o Wesley e a Angélica, que é uma meninazinha super inteligente, e um cara que é um esportista que manja de briga, e eles vão viver, ironicamente, num shopping, né, aí referência, obviamente, ao George Romero. E a série ela vai brincar com vários desses... É uma série que não se leva a sério, esse é o ponto importante que você precisa saber. Ela quebra a quarta parede, ela tá sempre ironizando, fazendo piada, fazendo referência. Ela não tem vergonha de ser uma grande piada e de ser uma caricatura. Ela tá realmente brincando com isso. Basicamente é a maior parte da primeira temporada, né? Acho que os 5 primeiros episódios vão realmente bem nessa linha do humor escrachado. A partir do 6º episódio, quando ela vai se encaminhando mais pro final, ela ganha um tom mais sério, porque ela vai resolver os plots dos personagens. Se vocês viram a minha crítica sobre o Zumbilândia, né, e tanto aqui quanto em podcast, eu falo muito que o Zumbilândia, ele abandona completamente arcos de personagens, arcos narrativos, para fazer piada. Isso é algo que espertamente essa série não faz. Por mais que ela não se leve a sério, por mais que ela faça piada e ela brinque, ela quebre a quarta parede, ela está muito preocupada com o arco de cada um dos personagens da narrativa, quais são as carências emocionais, as falhas que eles precisam corrigir. E esses arcos são bem resolvidos dentro da narrativa. Isso para mim é um grande acerto. Enquanto na primeira parte da temporada ela apela para a questão da ironia e dessas coisas, na segunda metade da temporada ela vai apelar para o coração, né? Justamente para a gente se conectar com as emoções desses personagens, os medos, os traumas e as coisas dele, e a narrativa vai evoluindo nessa direção. Então, eu acho que pelo fato de eu ter assistido engajado, assisti tipo em 2 takes, né? Assisti primeiro uma metade, segundo outra metade, mostra que a série ela é fácil de assistir, ela é gostosa, especialmente quando ela deixa de ficar centrada no Josh. Eu não acho que o ator seja bom o suficiente, nem o personagem interessante o suficiente. Quando a gente vai conhecer a história da Angélica, né, que é essa menina super inteligente, etc., ela é uma personagem bem mais interessante, ela é bem desbocada e tal, e ácida. E o Wesley, que é esse cara que é um jock, né, da escola, só que ele é um menino negro e gay, então, ao mesmo tempo, a série consegue trabalhar esse personagem. Então, os personagens secundários, né, que orbitam ali a narrativa, eles são mais interessantes do que esse protagonista original que é apresentado. E eu devo destacar que se você não gostar dele no primeiro episódio, a partir já do segundo episódio, ela já vai explorar narrativas de outros personagens, então ela já se torna bem mais interessante. A série resgata aí o Matthew Broderick, né, o Ferris Bueller, e justamente para uma série que vai tratar muito sobre questões de escola e tudo. Aqui ele vem no papel do diretor da escola, que é um diretor meio bonachão, que se conecta
com os alunos. Então é um resgate interessante e essa não é só uma das referências que o filme vai fazer, né? Não, obviamente, resgatando o ator, ela vai ser muito cheia de easter eggs e referências a coisas da cultura pop. Então, como ela vai explorar essas facetas, e aí ela vai beber bastante, por exemplo, de Mad Max, quando ela vai fazer a gangue lá dos atletas, que todo mundo se veste ali de preto e usa spikes e coisas assim, bem parecido com aquelas gangues de motociclistas no Mad Max. Então ela vai beber disso, mas também vai beber de The Walking Dead, de vários filmes, desses vários filmes de zumbis, né? Então existem as várias gangues e cada gangue controla um espaço, isso tudo acaba criando umas dinâmicas dentro da narrativa muito divertidas. E logo também ela estabelece que os zumbis não são muito um problema, porque eles são bem bobos, assim, e eles conseguem escapar mais disso, então eles não são tanto o problema da narrativa, e sim, na realidade, o conflito com as outras gangues. Ela estabelece, obviamente, um vilão central, que é o Barão Triunfo, né? Baron Triumph, que é esse cara que pega e come crianças, né? Ele tá andando de moto aí e tal, e ele resolve todo esse arco do Barão dentro da temporada, o que é interessante. Então, todas as perguntinhas que ela faz ali no começo da temporada são resolvidas, a não ser a principal, talvez, que eu acredito que eles tenham deixado propositalmente para outras temporadas, que é o que foi que aconteceu. Mas isso, na verdade, nem chega a ser uma preocupação de você. Como eu falei, a série ela é tão irônica, ela é tão sarcástica, ela é tão nisso que você pouco se importa com por que as coisas estão assim, ou por que aconteceu, o que levaram àquilo, né? O que levaram a esse acontecimento. Você está muito mais engajado com as narrativas individuais daqueles personagens, e como eles se relacionam e tal. Então, se você gosta de uma série teen, e ela é basicamente isso, né? Uma série teen, vai falar sobre paixões, sobre medos, só que o contexto é um apocalipse, né? O mundo meio que acabou e eles estão sozinhos no mundo, então tem aquela vibe Senhor das Moscas, né? De que, tipo, as crianças estão lá soltas e não tem ninguém para supervisionar, o que, obviamente, é uma coisa, por si só, terrível. Então, eu particularmente achei divertida, gostei dos personagens, me conectei com as histórias, e achei que ela foi muito competente entre transitar do humor escrachado, qualquer coisa, para arcos de personagens bem interessantes. Então, se você gosta desse tipo de coisa, vá seguro que você vai se divertir com Daybreak. Um convitinho para vocês, eu comecei recentemente o meu podcast sobre cinema, o Cinema em 3 Atos. Tem aqui os links na descrição, tanto por Spotify, como ele também está com o feed. Então procura lá e assiste. A gente está sempre falando sobre 2 filmes, um de streaming e um de cinema. E eu sempre trago convidados super legais para bater esse papo comigo. Então vão lá e confiram. A gente se vê na próxima e tchau.